dia, pessoal. 7h04, segunda-feira. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês novamente. Mais um Café com Letícia. Bom dia, bom dia. Hoje nós temos um convidado especial que eu conheci há pouco tempo, mas que eu já assim, adorei. Foi o Dr. Otávio Portes Júnior. Isso mesmo. Vou convidá-lo aqui para poder debater comigo casos concretos que fazem toda a diferença na vida prática do senhor advogado, hein? Vamos lá? Prazer demais estar aqui com vocês hoje. Então, com o doutor Otávio, a gente vai trazer alguns casos concretos bem interessantes. Eu separei alguma jurisprudência bem legal para a gente debater, que eu até queria saber, né? Como é que será que essas questões complicadas, não apenas da união estável, que a união estável a gente já vem debatendo há algum tempo, né? Mas também essas questões relativas a poliamor, que o doutor Otávio Portes, ele é especialista nisso. Então, vou apresentar primeiro o doutor Otávio. Primeiro, já dei bom dia para todo mundo, né? O doutor Otávio, ele é advogado, professor em cursos de graduação e pós-graduação, mestre em Direito Privado, pós-graduado em Direito Civil, Direito de Família e Direito das Sucessões, escritor do livro Poliamor, Visão Jurídica e Filosófica sobre as Uniões Simultâneas e Poliafetivas, e também é autor de artigos jurídicos sobre o tema. Então, bem-vindo, doutor Otávio. Primeira vez aqui no Café com Letícia, mas primeira de muitas. E vamos debater. Eu acho que seria legal você ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa sobre a sua formação e depois a gente vai introduzindo o tema, pode ser? Palavra com você. Perfeito, eu agradeço bastante pelo convite, de estar aqui participando deste evento com você, né? Você que é uma percussora aí da regularização fundiária, uma notável que a gente conhece aí de nome, né? E tive o prazer de te conhecer pessoalmente recentemente numa palestra na UAB, e para mim é uma honra estar podendo participar de um tema tão relevante, a regularização fundiária, os efeitos que a união estável pode causar nisso, né? A união estável, esse fato que muitas das vezes é tido como informal, um fato da vida, muitas das vezes não tem uma regulamentação entre as partes, seja por um contrato, seja por uma escritura pública. Isso gera inúmeros reflexos no direito de propriedade, no direito de posse. E eu tenho aqui algumas observações, alguns julgados que legal. Eu faço questão de responder para a gente poder debater hoje. Satisfação muito grande de mim estar participando deste evento. Pois é, gente. Olha, eu gosto sempre de introduzir, porque nem todo mundo que nos segue é especialista nessa área de regularização de imóveis, né? A gente sabe que tem poucos advogados que são especialistas nessa área. Mas, gente, é tudo integrado. Não tem jeito de falar de regularização de imóveis sem falar em direito de família, sem falar em registro civil das pessoas naturais, sem falar em união estável, que aqui no Brasil, né, é um fato jurídico muito relevante. A gente sabe que em outros estados, em outros países, né, não tem esse reconhecimento pelo Estado da união estável. Por exemplo, Portugal. Portugal não é a mesma coisa, né? Portugal, quando a gente esteve lá, a gente vê, não, união estável aqui e tal. Na Inglaterra também, minha filha até mora lá, ela até estava querendo agora morar junto. Eu falei, ó, Bela, vamos fazer aqui uma regulamentação. Ela, não precisa não, que vale nada. Esse negócio não vale nada. Aí eu falei, não, mas eu acho que melhor, hein, Bela? Melhor ficar seguro. Então, assim, tem diversas questões. Por quê, gente? Vamos só pensar aqui, ó. O que esses relacionamentos, né? Que às vezes as pessoas não pensam nisso na hora do amor, né? Tá amando, estamos aqui todo mundo junto, vamos levando aqui a vida, né? Na felicidade. Mas isso faz toda a diferença, tanto na questão do patrimônio construído, né, durante o relacionamento, quanto na sucessão, né, doutor Otávio? Quer falar um pouquinho sobre isso? Claro. É união estável, as pessoas confundem, né? Falam, às vezes eu estou residindo junto com meu namorado, junto com minha namorada. Quais os efeitos que isso implica? A união estável, como eu mencionei, é um fato da vida. A união estável ela é uma entidade familiar. Hoje ela tem uma previsão expressa no artigo 226 da Constituição da República. Por muito tempo a união estável foi atacada, né? Muito tempo foi vista com certo preconceito. Quando nós tivemos a lei do divórcio de 1977, antes dessa lei, o casamento ele era indissolúvel. E o que a gente via na prática? As pessoas casavam, elas se separavam de fato e configuravam outros relacionamentos que eram união estável, mas esses relacionamentos eles não eram reconhecidos juridicamente. Isso. A união estável ela teve duas leis que eu acho importante mencionar já de início.
leis da década de 90, que estabeleciam um prazo mínimo de relacionamento para se caracterizar a união estável, que era um prazo de 5 anos, né? Que, a meu ver, essas leis estavam equivocadas ao estabelecer esse prazo. Ela veio, como eu mencionei, com a previsão da Constituição da República, no artigo 226, né, que a gente entende que é um rol exemplificativo. A Constituição da República traz como entidades familiares o casamento, a união estável e a família monoparental. Mas ele não é um rol exaustivo, ele não exaure, ele não extingue as entidades familiares. E o Código Civil de 2002, ele trouxe requisitos objetivos e subjetivos para a configuração da união estável. Não há mais aquele lapso temporal de 5 anos para a caracterização e configuração da união estável. Os requisitos que o Código Civil traz é uma união pública, contínua e duradoura, que são os requisitos objetivos, e a gente tem um requisito subjetivo, que é a intenção de constituir família. Então não existe mais um prazo, não tem a necessidade de coabitação, né? A gente tem até uma súmula do STJ, que a mora uxória, que é aquela coabitação, não é mais necessário para configurar o união estável. Muitas das vezes as pessoas residem em domicílios distintos, têm residências separadas, mas elas têm uma união pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. Isso aí. Vamos falar rapidinho sobre duas questões que você colocou aí. A primeira, gente, é que cada vez mais a união estável está ficando parecida com o casamento. Eu sei que é um estado de fato, né, doutora Otávio? Eu sei que não precisa de nenhuma formalização. Ao contrário do casamento, que é um ato super formal, viu, gente? No casamento tem todo aquele passo a passo, tem aquelas palavras que o juiz de paz tem que pronunciar no momento do casamento e tudo, né? Mas os efeitos cada vez mais são parecidos. E, além disso, essa questão da vontade, né, doutor Otávio? Porque até pouco tempo atrás, a gente falou assim, ó, cuidado, senão isso aqui vai virar união estável e tal, e como é que vai ser? Porque, às vezes, as pessoas não queriam que fosse união estável e ficavam com medo de que aquele relacionamento que vai ficando um namoro mais sério, né? Hoje em dia tem até um termo jurídico, o namoro qualificado, né? Que esse namoro qualificado fosse confundido com união estável. Gente, hoje em dia, pelo que eu estou vendo da jurisprudência do STJ, né, cada vez mais o namoro qualificado vem sendo reconhecido, né, na jurisprudência. E o que é o namoro qualificado, doutor Otávio? Fala pra gente aí, o que você entende que é o namoro qualificado? Olha, inclusive, teve um recente artigo, se não me engano, foi do professor Tartucci. Me falhou a memória agora quem que fez, né? E o que eles estabelecem como namoro qualificado? Faz um contrato de namoro, né, no primeiro momento, falando que aquela relação, ela não tem a intenção de constituir família, mas é um namoro que futuramente pode vir a caracterizar uma entidade familiar. E já consta uma cláusula nesse contrato de namoro que, se porventura aquele namoro se configurar no união estável, já vai estar estabelecendo qual que é o regime de bens. Então, isso as partes já antecipam mesmo, diante da inexistência num primeiro momento da união estável, elas já antecipam. Configurar essa união estável, qual que vai ser o regime de bens que vai reger esta relação. Isso. E o que é mais interessante é porque, às vezes, antigamente, o pessoal fala assim, mas eu vou fazer escritura de namoro, aí o pessoal vai falar assim, fez essa escritura porque já era união estável. Mas, gente, não. Com a jurisprudência atual do STJ, ganhou muito a força à vontade, né? A vontade. E aí tem essa questão, né, Otávio? Que tem que ser a vontade dos dois. Não basta que um queira. Um quer muito que seja união estável, mas o outro não quer. O outro quer só namorar. E aí, gente? E aí, eu falo que ganhou muito força a escritura de namoro. Mas pouca gente faz, eu faço pouquíssima aqui no cartório. E aqui em Minas, gente, a escritura de namoro é um ato sem conteúdo financeiro. Quer dizer, você vai gastar uns R$50. É barato demais. Eu falo que é tão barato que você devia fazer uma por ano. É namoro. Ano que vem, no aniversário de namoro, já tô chegando dos namorados, né? A gente pode até falar disso um pouco mais. No outro ano, de novo, continua sendo namoro, gente. Continua namoro. Aí vai fazendo, continua namoro, até que vire união estável. Aí você faz a escritura de união estável. Ou então você já casa de uma vez também, porque às vezes, ou então rompe. Tudo, relacionamento é assim, né? Ou vai pra frente ou termina. Mas se tem uns que continuam namoro muitos anos. Eu mesmo tinha um tio-avô. Esse tio-avô nunca casou, era solteirão, mas ele tinha uma namorada. E era só namorada mesmo, sabe? Só namoro, aquela coisa de cortejar. Não queriam que fosse pra frente. Acho que ele namorou ela sem brincadeira, uns 5 anos. Mas foi por isso mesmo. Depois ela morreu, olha que coisa triste. Ela morreu, eles não casaram nem nada, mas não teve nenhum efeito. E eles não queriam que tivesse, entendeu? Então a ideia era ser namoro mesmo. Deu pra entender, gente? Por isso que eu acho que os senhores advogados devem orientar, né, Otávio? O que você acha? A fazer essa escritura de namoro? Ou você acha que não? O que você acha? Não, eu acho sim. Eu acho perfeito. Eu oriento isso para os meus clientes
E isso que você falou é muito importante, né? Na união estável precisa da vontade conjunta dos dois na configuração daquela relação. E o que a gente vê quando se move uma ação judicial, uma ação de reconhecimento acumulado com dissolução de união estável, muitas das vezes uma das partes, o autor, no caso da ação, que é o reconhecimento, ele entende que havia sim um relacionamento que configurava a união estável. E às vezes o réu, né, a parte adversa, ela tenta mostrar que não, que aquele relacionamento era apenas um namoro, não era uma união estável. E o contrato de namoro, a gente pode resolver essa situação. Que ambos assinando, seja por uma escritura pública, que, ao meu ver, ela é um documento que tem uma credibilidade maior do que um instrumento particular. A escritura pública, ela tem a fé pública, as partes vão perante o cartório. Eu acho que este documento, essa escritura pública de contrato de namoro, ela pode resolver esse tipo de situação. Sendo proposta uma ação de reconhecimento de união estável, havia nesse contrato de namoro, como é que as coisas ficam mais claras, né? Para as partes poderem visualizar. E essas audiências são audiências pesadas, audiências tensas, audiências que demandam a produção de prova em audiência de instrução e julgamento, né, que demandam a produção de prova oral, que vai ouvir as partes, vai ouvir testemunhas, e às vezes com essa prova documental isso tudo pode ser dispensado. Né, com esse contrato de namoro, essa audiência tensa, pesada, ela pode ser dispensada. Então, eu acho que é um documento muito válido, um documento muito rico, que sim tem que ser incentivado as partes a firmarem. Viu, pessoal? Então, ó, anota aí. Tá chegando o Dia dos Namorados, vamos dar de presente para o namorado, para a namorada, uma escritura de namoro, olha que beleza. E a vantagem da escritura, gente, pode fazer isso por contrato particular? Claro que pode, né? Ainda por cima que é namoro. O meu amigo Paulo Hermano, ele fala assim, que na verdade é uma escritura de não compromisso, entendeu? Não é bem uma escritura de namoro, é uma escritura de não compromisso. Você fica claro lá que assim, ó, é só namoro mesmo, isso aqui não é união estável, não. Porque, gente, união estável, se você realmente quer que seja união estável, né? Agora a vontade está sendo considerada, aí sim, recomenda-se. Vamos lavrar uma escritura também, apesar de não ser obrigatório, né? É aquela coisa, né, Otávio? A gente não. O ato era para ser informal, ele foi criado na nossa jurisprudência, muito em virtude daquela. Que houve esse problema prolongado no tempo, né? De não poder ter o divórcio no Brasil, não custou ter o divórcio no Brasil e as pessoas se relacionavam, né? Aquela coisa. E então depois isso foi uma conquista, né? Do direito de família, de reconhecer a união estável como entidade familiar. E agora, gente, ó, vamos entender um pouquinho, porque está tendo um monte de pergunta aqui, já estamos. Não para de entrar, gente, mas tem algumas perguntas sobre essa questão complicada, né? Do casamento e ao mesmo tempo ter a união estável. Olha só, a família Moraes Anderline pergunta aqui, ó, casado só no papel, mas com escritura pública de união estável há mais de 20 anos. Ô, gente, cá entre nós, para que isso também? Tragédia. Eu fico com raiva quando eu vejo uns casos desses. Por que essa pessoa não vai lá e divorcia, meu filho? Você já está há 20 anos com a outra? Que o povo fala assim, ela não me dá o divórcio. Isso não existe, não dá o divórcio, não existe. Hoje em dia tá mais fácil, né, Otávio? Entra lá no Sejusc, e pede lá para poder já decretar o divórcio e tudo mais. Ó, tranquilo. Mas não precisa ser no Sejusc, não. Eu tô falando que o Sejusc está aí disponível e ainda por cima é de graça, né? Mas vamos lá, continuando. Há mais de 20 anos. E É possível manter a companheira como meia e excluir a viúva separada? Como é que faz isso? Será que dá para fazer isso direto no cartório? Isso é um debate que sempre tem aqui com a gente, sabe? Porque você sabe, todo mundo quer fazer inventário no cartório. Podemos quer fazer. Mas quando chega um caso desse aí, será que eu posso declarar isso? Será que eu tenho esse poder, eu, tabeliã? Ou não? Será que eu preciso sempre de um pronunciamento judicial quando tem esse tipo de confusão? olha o que eu entendo, né? Primeiro, só fazendo uma antecipação em relação à resposta dessa pergunta. Nós tivemos um julgado, se não me engano foi em 2017, que equiparou o companheiro ao cônjuge para fins sucessórios. Antes nós tínhamos uma diferenciação. Era dado um tratamento distinto da união estável para o casamento para fins sucessórios. O companheiro, ele era regulamentado o seu direito das sucessões pelo artigo 1790 do Código Civil. E o cônjuge era regulamentado pelo artigo 1829, artigos distintos que davam tratamentos diferenciados ao cônjuge e ao companheiro. O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2017, ele entendeu que o artigo 1790 ele era inconstitucional, porque não respeitava a isonomia, a igualdade entre cônjuge e companheiro. Então, o companheiro passou a ter os mesmos direitos do cônjuge para fins sucessórios a partir desse julgamento.
Então tem alguma discussão se o companheiro teria o direito real de habitação semelhante ao do cônjuge, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não se manifestou em relação a isso. O IPDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele era o amicus curiae, atuando nesse processo, entrou com embargos de declaração para o Supremo manifestar a respeito das outras questões sobre a equiparação entre o cônjuge e o companheiro. O Supremo entendeu que não havia omissão na decisão, que, do meu ponto de vista, foi uma decisão equivocada do Supremo, e deixou por isso mesmo. Então nós temos uma certa lacuna. Até se o companheiro é ou não é herdeiro necessário. Hoje em dia ainda continua esse debate no IBDFAM, porque, gente, isso não foi reconhecido pelo Supremo. Então essa questão de ser ou não ser herdeiro necessário faz muita diferença, né? Sobre a possibilidade de testar ou não testar. Você pode testar tudo. Por exemplo, eu só vivo em união estável, né? Eu e o André vivemos só em união estável. Aí eu quero deixar todo o meu patrimônio para uma entidade de assistência social. Eu posso? Será? Ou não? Será que tem ou não tem a legítima, né, do companheiro? Isso não ficou claro. Então, até hoje em dia tem debate sobre isso, né, Otávio? Sim. E em questão do companheiro como herdeiro necessário, né, nós temos dois posicionamentos na doutrina. Eu já adianto que eu sigo o primeiro, de que o companheiro é herdeiro necessário. Houve essa equiparação com o cônjuge, muito embora o Supremo não tenha manifestado sobre esse ponto específico, está gerando uma discussão muito grande, eu entendo que sim, o companheiro é herdeiro necessário. E isso que você falou é muito importante, né? Sendo herdeiro necessário, ele tem direito à legítima. Então, se porventura aquele outro companheiro que veio a falecer fosse deixar um testamento, ele teria que resguardar metade do patrimônio para o seu companheiro, pelo fato de ele ser um herdeiro necessário. Se ele fizesse um testamento, no meu ponto de vista, da integralidade dos seus bens, esse testamento seria nulo. Então, no meu ponto de vista, o companheiro é herdeiro necessário. A gente tem um entendimento do professor Mário Delgado no sentido oposto, de que o companheiro não é o herdeiro necessário. Ele ainda traz uma diferenciação entre o união estável e o casamento, e tem alguns professores aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que seguem essa linha de raciocínio, que não é o meu entendimento. Em relação à pergunta que foi feita, né, sobre o rapaz, ele tinha uma viúva, ele tinha uma mulher, né, um casamento, e tinha uma união estável, tinha um contrato de casamento, um casamento normal, e tinha uma união estável com uma segunda pessoa. Isso era possível. É isso que eu abordei no meu livro. Isso a gente chama de famílias simultâneas, né? Das famílias paralelas. Eu entendo que seria possível desde que haja o consentimento de todos. Peraí. O consentimento... Peraí, Otávio. É que o Otávio está falando se tivesse ao mesmo tempo, né? A pergunta dela era casado só no papel. Casado só no papel, eu acho que é diferente, né? Agora, o Otávio, ele é mais ousado, gente. Então, vamos lá. Vamos primeiro responder a pergunta dela e depois a gente vai no do Otávio, tá? Casado só no papel, separado de fato, a jurisprudência é no sentido de que, nesse caso, rompeu-se, né, o regime de bens. Então, eu não teria mais essa comunicação. Só que o problema que nós temos, Otávio, é o seguinte, vai precisar de uma decisão judicial para reconhecer isso? Você acha que precisa ou não? Porque, olha só, acontece muito aqui no cartório. E eu tenho exigido decisão judicial, sabe? Porque como é que eu vou saber se realmente tinha ou não tinha separado de fato, né, a pessoa? A pessoa que poderia esclarecer isso já morreu. Morreu. Como é que eu vou fazer, né? Já morreu. Aí o cônjuge, às vezes o cônjuge também já morreu, mas isso faz toda a diferença para os sucessores. Então, para a gente entender, né, se vai ter ou não vai ter essa comunicação. Apesar de que, gente, cá entre nós, se a pessoa era casada, mas separada só de fato e não tinha feito partilha dos bens anteriores, tá claro para mim, agora com a jurisprudência do STJ, que o regime de bens ia ser separação obrigatória. Quer dizer, a companheira poderia só receber, né, se fosse aplicada a súmula 377, ou seja, se provado o esforço comum nos bens adquiridos onerosamente. Então, assim, o problema ficaria delimitado a essa questão. Bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, com esforço comum, né, Otávio? Essa é a jurisprudência do STJ. Eu não sei o que você entende disso. Expliquei direitinho? Não, certíssimo, concordo plenamente. Né? Isso que você falou é muito importante. Eu também entendo que exige uma decisão judicial, tem que verificar ali alguns requisitos, né? No caso, principalmente esse do regime de separação obrigatória de bens. Né? As pessoas têm que entender que, sendo feita a dissolução do casamento, num primeiro momento, para você poder ter a possibilidade de escolher o regime de bens no segundo relacionamento, primeiro, ou tem que ter sido feito divórcio com a partilha de bens,
Ou no caso, se não me engano, o exemplo aí, a esposa já tinha falecido, né, tem que ter feito o processo de inventário. Senão vai fazer uma confusão patrimonial, não é possível, o Código Civil traz essa vedação para a questão do regime de bens. Se não for feito o inventário, no caso da esposa tendo falecido, ou não for feito o divórcio com a partilha de bens, no caso da separação, ou mesmo do divórcio, teria que ser escolher o regime, não poderia escolher o regime de bens, seria separação obrigatória. Isso. Sendo feito esse procedimento, você pode optar pelo seu regime de bens. Então, isso tem que ficar bem claro para os advogados, para as pessoas poderem entender. Né? O que eu estava É a trazendo, novidade. já um pouquinho mais Novidade. avançado, é uma novidade. Não é isso que a gente está abordando. Né? Seriam relações concomitantes, né? Relações ao mesmo período de tempo, em que todos aceitam ao consentimento de todos. A gente chama da família simultânea, das famílias paralelas. Para que isso seja possível, eu entendo, tem que ter o consentimento. O consentimento é a boa-fé objetiva, a pedra angular do direito privado. Havendo o consentimento de todos desses relacionamentos paralelos, eu entendo que deveria sim ser dado direito para as pessoas poderem partilhar patrimônios futuros, direitos previdenciários. O Supremo, ele não entende dessa forma. Isso a gente precisa ressaltar. Esse é um entendimento meu. Teve um julgado, logo quando eu publiquei o meu livro, um julgado de 2020, foi logo no final do ano. Eu lembro que eu já tinha rodado o meu livro quando esse julgado finalizou. Teve que Eu tive que atualizar parar o livro todo. tive que atualizar o livro todo. O julgado, ele estava, quando eu rodei o livro, estava, se não me engano, 8-3, 5-3. Estava 5-3 no Supremo, estava com pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Assim que meu livro rodou, ele pautou e finalizou o julgamento. Foi a última sessão de julgamento do Supremo do ano de 2020. E o Supremo entendeu que não por 6-5, um placar bem apertado. Né? Ele entendeu por 6-5 que não é possível esses relacionamentos paralelos, esses relacionamentos simultâneos, uma vez que o nosso ordenamento adotou o princípio da monogamia. E eu entendo que sim, o nosso ordenamento adotou o princípio da monogamia, com previsão lá no Código Civil, de que pessoas casadas não podem casar e relações não eventuais entre pessoas casadas configuram concubinato. Esses dispositivos existem no Código Civil. Só que eu entendo que os princípios eles podem ser relativizados. O princípio não é uma regra. Espera só um pouquinho para o Eu pessoal entender. Demais. Vamos com calma, porque o pessoal às vezes não acompanha esse tanto de raciocínio. O raciocínio do Otávio é bem rápido. Então, olha só, pessoal, só para vocês entenderem. Atualmente, se alguém for te procurar, né, você é um advogado, perguntar, olha, eu sou casado e eu vivo com a minha esposa. Eu tô lá com ela, não tô separado de fato, não. Porque se tiver separado de fato, não tem dúvida, pessoal. Não tem dúvida. Separar de fato, tranquilo, né? Apesar de que eu nunca recomendo. Pra que você vai ficar separado de fato? Já tem certeza que não quer ficar com a ex? Divorcia, meu filho, divorcia. Mas enfim, ok. Tô lá com a minha esposa casado no papel e morando com ela e tendo relacionamento de família com ela. Aí começa, né, a ter o outro relacionamento paralelo com essa outra pessoa. Não eventual. O que quer dizer esse não eventual que o Otávio falou? Quer dizer que realmente a gente convive. Então, posso até fazer assim, ó. Uns dias eu durmo aqui em casa, outros dias eu durmo na casa da concubina. Agora, será que vai ser concubina mesmo? Ou será que vai ser companheira? Enfim, durmo com a outra. Mas a coisa vai ficando séria. Aí, vamos supor que ele até tem uma filha com a outra, uma filha com a outra, né? E aí? Como é que fica? Direito do filho, não tem dúvida não, viu, gente? Direito do filho é filho, independente, né? Então, isso já foi um grande avanço no direito de família brasileiro, né, Otávio? Tranquilo. Agora, como é que fica o relacionamento dessa outra? E pior, como é que fica se essa outra nem saber? Pode acontecer, né? Dessa outra nem saber da existência do casamento, gente. Existe, né? Como é que fica? Como é que fica para ela? Porque para casamento tem uma proteção no Código Civil, mas para a união estável, como é que fica quando você acha que você vive em união estável, mas na verdade você não vive porque o danado já era casado? Então tem mil questões sobre isso, né? Então eu queria dar essa pontuada aqui antes do Otávio para frente. Mas o que o Supremo Tribunal Federal entendeu foi no RE 883-168, né? A publicação foi em 7 de outubro de 2021. Então, foi esse que você estava falando? Acho que sim, né? Ele falou o seguinte, gente, ele
considerou no final que é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, que era a pensão por morte, a pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Então, gente, isso é a posição do Supremo do ano 2021, quer dizer, não faz muito tempo, não. Mas a gente sabe que nem sempre, né, a sociedade segue junto com o que o Supremo determina, né? As coisas vão avançando, e avançam muito rápido. Eu falo, assim, eu custo entender as coisas, sabe, Otávio? É bom que a gente tem filho. Eu tenho duas filhas, né? Eu tenho uma de 20, já vai fazer 29, Isabel, 28, e tenho a Gabi, 25. E às vezes elas vão me contando uns negócios, e eu falo assim, mas Deus do céu, gente, na minha época era tudo diferente. E olha que eu nem sou tão velha assim, né? Mas enfim, mudou tudo. Os relacionamentos mudaram. Então, vamos entender isso que o Otávio está falando. O Otávio está falando que se, para ele, né? Ele defende, escreveu um livro sobre isso, que se tiver relacionamentos concomitantes, mas todo mundo de acordo, não é esse caso que eu contei aqui agora, não, da mulher que era casada e tinha outra, não é não, isso aí, né, isso aí é outra coisa. Mas ele falou o seguinte, ó, então, você está falando de três, normalmente três, mas pode ser mais de três, né? Pode ser três pessoas, estão juntas. Então, essas três pessoas estão juntas e todo mundo de acordo, combinado, né? Pega o documento, até tem que ver como é que vai fazer esse documento, não vai poder ser em cartório, viu, gente? Que é proibido, o CNJ proibiu de fazer em cartório. Mas, enfim, todo mundo lá de acordo, tudo certo, até documentado, que está todo mundo de acordo. Qual o efeito que isso vai dar? Porque, gente, isso vai dar uma confusão lá no futuro. Já pensou? Se eles se rompem, como é que faz a partilha? Ou então na sucessão. Por isso que é importante a gente entender, porque isso está acontecendo aí, não é uma coisa para o futuro, não, né, Otávio? Já está acontecendo. Voltei para o Otávio. Já está acontecendo, né? E a gente está abordando aqui as uniões simultâneas. Isso. Então, o que a gente está pensando? Em mais de um relacionamento, dois ou três, em que um dos participantes, um dos membros está presente em todos esses relacionamentos, com consentimento dos demais. Então, são famílias paralelas, uniões simultâneas. Esse consentimento, ele é um requisito necessário. Se alguém está sendo enganado, alguém está sendo passado para trás, vamos dizer assim, não deve se reconhecer direito às uniões simultâneas. Aquele exemplo que a Letícia falou. Né? Às vezes, o sujeito ele é casado, tem uma união estável e ninguém sabe, as mulheres não sabem. Aí a gente vai depois trabalhar com a união putativa, um outro instituto. O que eu estou falando seria as uniões simultâneas que todos sabem ao consentimento dos demais. Nós temos também a união poliafetiva, que é uma outra alternativa, é uma outra entidade familiar. Na união poliafetiva, as três pessoas, né, um trisal, pode ser mais, né, mas vamos dar o exemplo de três pessoas para ficar mais fácil de entender. Essas três pessoas se relacionam entre elas numa única relação, que não há mais de uma relação, uma única só relação. Como a Letícia muito bem mencionou, o CNJ vedou que os cartórios de nota lavrassem a escritura pública das uniões poliafetivas. Isso como que surgiu? Né? Veio em primeiro momento, os cartórios começaram a lavrar as escrituras, uma vez que essas entidades familiares começaram a surgir na sociedade naturalmente. A sociedade ela vai evoluindo, a família também vai se alterando, vai se modificando, de acordo com o contexto social. Então teve uma primeira escritura pública no cartório de Tupã, foi de 3 mulheres. Teve essa escritura pública, teve uma visibilidade muito grande. Outros trisais também quiseram fazer a escritura pública regulamentando os direitos patrimoniais daquela relação. Se não me engano, foram 35 ou 36 escrituras públicas que tiveram até o CNJ se pronunciar. O CNJ atendeu um pedido de providência da Associação Brasileira das Famílias. A presidente é a Regina Beatriz. Ela fez esse pedido de providência e o CNJ atendeu. O pedido de providência não foi a unanimidade, mas foi por maioria. Ele entendeu por bem vedar que os cartórios de nota lavrassem as escrituras públicas do trisal da união poliafetiva. Isso foi lá em 2018, só para vocês saberem. Isso foi lá em 2018, 26 de junho de 2018. Então, desde então, não podemos, se você chegar lá no cartório, né? Ah, nós mandamos junto nós três, ou então tem uniões paralelas, igual o Otávio está falando. Quer dizer, eu tenho uma união aqui e tenho uma outra união ali, né? Eu estou nas duas, né? E tanto a companheira de cá quanto a companheira de lá, as duas sabem
e as duas estão ok. E aí, eu posso fazer no cartório? Não pode. A gente é vedado, é proibido, tá? Porque, gente, cartório, a gente é bom falar, porque nem todo mundo entende cartório, né? Aí só cartório, essa burocracia. Não tem burocracia em cartório, não. A gente quer desburocratizar. No entanto, nós estamos vinculados à lei e às normas da corregedoria, tanto a nacional quanto a corregedoria dos estados. Então, se sai uma norma dessa e fala assim, você está proibida, então você está proibido. Você tem que esperar, não pode fazer, né? A não ser que haja uma decisão judicial específica afastando a aplicação daquela norma. Aí a gente pode fazer. Deu para entender, pessoal? A gente não tem esse poder todo que a gente gostaria, né? Apesar de que, gente, escritura declaratória, né? Olha só, você veda a lavratura de uma escritura declaratória, né, Otávio? E aí? Aí a pessoa vai e declara num outro pedaço de papel. Porque declarar, vai poder declarar de qualquer forma. E talvez seja dessa forma que o Otávio está propondo, né? Assim que você está resolvendo, as pessoas fazem por instrumento particular. Perfeitamente. Porque o que acontece? A união poliafetiva, assim como a união estável, é um fato da vida. A gente não precisa, na verdade, de nenhum documento para se configurar uma entidade familiar, a união poliafetiva, assim como é a união estável. O que as escrituras faziam era declarar a existência daquela relação, daquela união poliafetiva e regulamentar o regime de bens. O CNJ proibiu, né? Mas o que eu entendo? O CNJ, quando ele atendeu esse pedido de providência, ele extrapolou um pouco na fundamentação do voto as suas atribuições. O CNJ entendeu por que ele proibiu essas escrituras públicas, sobre o argumento de que a sociedade ainda não tem uma maturação para entender que a união poliafetiva é uma entidade familiar. Então, eu acho que ele foi um pouco além. O CNJ, previsão na Constituição da República, se não me engano é o artigo 103b, ele tem a atribuição de fiscalizar a atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário. Isso adentra também aos cartórios de nota. Ele proibir que os cartórios façam a escritura pública, ok. Mas poder entender que é uma entidade familiar ou não a união poliafetiva, no meu ponto de vista, o CNJ extrapolou um pouco os seus limites. O que eu faço? Recentemente fiz de um trisal no meu escritório, um contrato particular, que é um pacto de convivência por instrumento particular de união poliafetiva. E lá eu estabeleço os direitos existenciais e os direitos patrimoniais daquele trisal. Como é que vai ser feito em relação à filiação, os direitos parentais, que todos vão ter iguais perante os futuros filhos, qual que é o regime de bens, como que vai ser feito para adquirir patrimônio em comum, se eles optarem pelo regime de separação total de bens, e uma cláusula que eu coloco como uma cláusula subsidiária, que se porventura esse contrato for nulo, uma vez que não se pode lavrar escrituras públicas, a gente não tem um pronunciamento do Poder Judiciário em relação à união poliafetiva, nós temos em relação às uniões simultâneas, mas a poliafetiva, o Supremo ainda não se manifestou, eu entendo que seria regido pela sociedade de fato. Então é assim que eu consegui uma alternativa para poder atender essas pessoas, que é muito difícil. Você, como advogado, mesmo como cidadão, falar que um trisal não é uma família, que é o que o CNJ fez. Do meu ponto de vista, isso é um pouco absurdo. Mas a gente vai buscando essas alternativas, né? Então, peraí, nossa senhora, tanta repercussão disso que ele falou, fiquei pensando aqui enquanto ele falava. Primeira coisa, gente, dos filhos serem comuns. Meu Deus, os filhos vão ser comuns. Então, vamos lá, como é que faz hoje? Só para vocês entenderem, filhos, né? Dá para resolver essa questão de filiação direto no cartório? Depende, vamos por partes. Aquela mãe que gerou a criança vai ser a mãe. Vai ser, a não ser que haja um contrato de barriga de aluguel, que não chama barriga de aluguel, não, chama útero de substituição, viu, gente? Isso tem que passar por clínica e tudo mais. Isso está regulamentado no provimento 63 do CNJ, tá bem? Então, nesse caso de inseminação artificial, com clínica, tudo bonitinho, dá para poder você já resolver direto no cartório. Agora, nesse caso aí do Otávio, vamos supor que eles não usaram clínica, tá? E aí, vamos supor, o comum, né? Mais comum no trisal. Por isso que eu fico meio assim, viu? Vou contar com você, eu não sou muito favorável a esse negócio de Glória, enfim. Eu sou das antigas, gente, eu sou velha, então eu posso. Mas o que acontece? Pra mim é meio estranho. Porque normalmente é um homem e duas mulheres, entendeu? Aí eu fico com a raiva danada, porque eu sempre acho que tem alguma coisa assim meio de machista, mas enfim, é a vida. Um homem e duas mulheres. E vamos supor que eles não usaram clínica, tá? Não usaram clínica. Aí tá. Ele teve um filho com uma
Quem é que vai ser a mãe? Essa que gerou. Essa que me gerou, se eu chegar aqui no cartório de registro civil, eu sou registro civil também, eu vou registrar sem problema nenhum, né? E ele é o pai, não tem dúvida. Ele teve filho com a outra também, mesma coisa. Agora, se a segunda, né, que quer também ser mãe dessa criança gerada pela outra, como é que faz, gente? Não dá para resolver no cartório, porque para o cartório agora, só depois dos 12 anos de idade é que a gente pode incluir a maternidade socioafetiva ou paternidade socioafetiva, tá bem? A partir dos 12. Isso eu achei bem ruim, sabe, Otávio? Antigamente, eu tive uns casos aqui no cartório de duas mulheres que viviam juntas e depois elas até se casaram. Pode casar, hoje em dia tudo igual, né? Homoafetivo ou heteroafetivo, tudo tranquilo. Então, as duas, elas se casaram e depois elas não fizeram em clínica a fertilização, porque elas eram mais pobrezinhas e é muito caro, né, esse tratamento de clínica. Então elas fizeram aquela famosa fertilização caseira, né? Fertilização caseira. Então acharam um amigo lá, um amigo deu lá o sêmen, uma colocou na outra e engravidou. Gente, nossa, funciona, coisa impressionante. Engravidou, nasceu a criança lá. Nasceu a criança e chegaram lá no cartório para resolver. E na primeira versão do provimento 63, não tinha essa limitação de idade da criança. Então, o que eu fiz, gente? Eu já estava por dentro da história, porque elas já casaram lá no cartório, vieram me procurar durante a gestação e tudo mais. E aí eu falei, olha, não tinha solução, ia ter que ser judicial. Elas até já se mobilizaram para procurar a Defensoria Pública, porque, né, para poder ajudar. Mas daí saiu o provimento 63. E ele não tinha limitação de idade. O que eu fiz, Otávio? Falei, chamei elas lá, falei, pode fazer aqui. Poliafetividade, porque eu estava assim, gente, não tinha dúvida de que a ideia da concepção era das duas e tudo. Então, incluí lá a outra mãe, resolveu, tá? Mas depois o provimento 63 foi alterado pelo provimento número 83. E nessa alteração, agora, para poder incluir outra mãe, né? Ou outro pai no cartório, só se a criança tiver mais de 12 anos de idade, tá bem? Então, agora, nesse caso dele aqui, complicou porque se a ideia, né, era fazer que todo mundo fosse filho de todo mundo, não resolve isso em cartório, vai ter que mover a máquina judiciária, não é isso, Otávio? Falei muito? Perfeitamente, perfeitamente. Esses dois provimentos eu trabalho com eles também, né? Só ficando ainda mais claro, né? Mais do que já está. O reconhecimento de um filho com menos de 12 anos de idade não pode ser feito administrativamente, diretamente no cartório. Tem que entrar com uma ação judicial para fazer o reconhecimento. Se o filho tem acima de 12 anos de idade, esse reconhecimento da filiação e da multiparentalidade, ele pode ser feito diretamente no cartório. É isso que nós temos atualmente. Como que é feito isso, né? Quando o filho tem menos de 12 anos de idade, o que eu orientei e o que eu oriento? Fazer esse reconhecimento da filiação socioafetiva pela justiça. A gente já vai ter ali, no caso do trisal, um documento comprovando a existência da união poliafetiva, e esse documento já é uma prova bastante robusta. Nós vamos ali arrolar testemunhas também, fazer uma prova oral, numa audiência de instrução e julgamento, para demonstrar perante a justiça que aquelas pessoas são genitores, né? Genitores, a gente pode usar essa expressão porque o genitor ele é biológico. Eles são pais e mães daquela criança, pais socioafetivos. As pessoas têm que entender que a socioafetividade ela veio para somar, né? Ela não é apenas excludente. Não. E eu abordo muito esse julgado de 2016 da multiparentalidade. Antes de se reconhecer a multiparentalidade, quando se reconhecia a filiação socioafetiva, tinha que fazer a alteração da certidão de nascimento do filho para excluir a biológica. A gente excluía a biológica e incluía a socioafetiva. Agora não precisa mais. Com esse julgado de 2016 do Supremo Tribunal Federal, se entendeu ser possível a multiparentalidade, como eu entendo, veio para somar, veio para agregar. Então o filho ele pode ter na sua certidão de nascimento tanto a filiação biológica quanto a socioafetiva. E isso, no meu ponto de vista, é muito interessante, porque vai atender mais os interesses do filho menor, né? Se porventura vier a falecer, como é que vai ser feito com a herança? Ele vai ter a partilha de patrimônio dos dois, questão de, se porventura, dissolver aquele trisal, aquela união poliafetiva, como é que vai ser o pensionamento?
O que eu vejo um problema maior é em relação à guarda e à visitação. Isso aí é um pouquinho mais tumultuado, né? É, Seria uma guarda compartilhada, né? Eu entendi num primeiro momento que seria interessante, a contrário do Código Civil, que estabelece que a guarda compartilhada ela é primordial. Eu entendo que seria, num primeiro momento, por uma questão de cautela, estabelecer uma guarda unilateral com um desses pais socioafetivos e regulamentar o direito de visita com os demais, no caso da dissolução da união poliafetiva. Mas tudo depende do caso, né, é. Letícia? A gente não pode estabelecer uma regra. Só rapidinho, porque aqui, como a gente está com um foco maior em imóveis, regularização de imóveis. Aí, pô, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Gente, esse filho, presta atenção, esse filho, que é filho de de diversos pais, né? Porque poliafetivo. E aí, como é que faz? Aí ele vai herdar de todo mundo. Ele é herdeiro de todos, de todos. E o Supremo já se manifestou sobre isso, então não tem dúvida, não. Ele é herdeiro de todos. Ele pode herdar de todos. Vale muito a pena. Mas, por outro lado, né, Otávio, a gente esquece, é bom sempre falar isso, porque ele, além de ser herdeiro de todos, ele também tem obrigação alimentar em relação a todos. Então, o negócio é uma via de mão dupla, viu, gente? Você tem um monte de genitores, ótimo, mas você tem obrigação alimentar em relação a todos eles, tá bom? Então, você vai ter que cuidar deles quando eles ficarem velhinhos, se eles estiverem lá passando fome, você vai ter que ajudar. Assim, a gente espera, né? Que não precise, mas se precisar, é isso aí. Tá previsto no ordenamento jurídico, né? Voltando aqui, gente. E como é que fica, Otávio? Até estou curiosa para você dizer para mim. Como é que fica no caso de uma sucessão? Já aconteceu com você? Você já teve algum caso concreto de sucessão? Como é que os juízes estão entendendo? No caso de sucessão, havendo um trisal, né? Ou então famílias paralelas, todo mundo em conformidade, isso tem sido reconhecido, porque eu até pesquisei aqui no STJ e não chegou lá ainda, né? Até agora eu não achei nada favorável. Até agora eu só achei falando que não, só um, né? Que aqui no Brasil não se admitem uniões concomitantes. Então, por enquanto, gente, não tem nenhuma garantia, né? Apesar de ter esse contrato e tudo mais. Mas como é que tá? Tá evoluindo ou não? Olha, eu tenho um capítulo no meu livro que chama, né, o nome do capítulo é intitulado como Impactos do Poliamor no Direito das Sucessões. A gente ainda não tem um pronunciamento das Cortes Superiores, do STJ e do Supremo. E o que eu entendo? Deve-se aplicar o artigo 1829, que é o artigo que estabelece a ordem de vocação hereditária, com devidas adaptações. Né? No caso lá, de um companheiro, né, que deixou dois companheiros. Como que é feito? Vai se aplicar a regra do 1829 e fazer uma divisão proporcional do patrimônio para o número de companheiros sobreviventes. Então a gente faz uma divisão. Em relação aos filhos, vai seguir a regra normal do 1829. Mas a gente ainda não tem um julgado do Supremo Tribunal Federal ou do STJ para dar amparo a esse entendimento. Isso é muito novo, né? Isso está surgindo agora. A questão sucessória vai depender ainda de falecimento de um dos companheiros, nós não temos um pronunciamento. O que nós temos é questão sucessórias para fins previdenciários. Falecendo um dos companheiros, no caso era um companheiro que deixou duas companheiras, elas teriam direito de dividir o benefício da previdência social, a pensão por morte, e o Supremo entendeu que não. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que ele ainda vai seguir essa linha de entendimento pelo princípio da monogamia, quando for abordar o direito das sucessões. Mas tudo é suscetível de alteração. Né? As coisas estão mudando, estão evoluindo, né? Fazendo um paralelo com as uniões homoafetivas. Por muito tempo elas não eram reconhecidas juridicamente. Até isso veio em nisso, 2000. deu 10 anos agora, né? A gente teve teve esse reconhecimento, até dei umas entrevistas sobre isso. Gente, olha, é bem tranquilo, foi realmente um ganho que nós tivemos na sociedade, né? De podermos celebrar os casamentos. Eles até falam, os cartórios são obrigados. Ô, gente, que cartório é obrigado? O cartório sempre quis celebrar as coisas, a gente está aqui para documentar. É que a gente não podia, agora a gente pode, né? Então a gente pode documentar. Tá? Então, a gente está aqui, a função dos cartórios é documentar esses atos jurídicos. E aí, passaram essa atribuição para a gente e agora a gente faz, né? Já tem um tempo razoável. Então, a gente tem que comemorar. São ganhos, né? Agora, esse caso do Otávio, que ele está propondo, vocês entenderam, gente? Por enquanto, eu sei que as coisas acontecem na sociedade. E aí, vocês vão procurar um advogado
que vai orientar vocês, vai falar, olha, nós vamos fazer um documento, nós vamos prever aqui se acontecer a ruptura, seja pela separação mesmo, seja pela morte, vamos prever aqui tudo direitinho. Inclusive, ele falou que colocou lá, né, se não for aplicada a lei, né, Otávio, que seja considerado pelo menos uma questão de... como é que você falou? Que vai ser considerado uma sociedade de fato, né? Igual antigamente era a União Estável. A União Estável antigamente, gente, era sociedade de fato. E se for considerado sociedade de fato, como é que é os efeitos sucessórios? Explica pra gente, Otávio. Aí o que a gente traz? A sociedade de fato ela veio lá do direito empresarial, por muito tempo foi aplicada à União Estável, quando a União Estável ainda não era reconhecida como entidade familiar, né? Então o que se fazia? Futuramente sendo extinta, aquela união estável de antigamente e hoje em dia as uniões poliafetivas, vai ser feito a divisão do patrimônio de acordo com a contribuição de cada um. E o que eu trouxe para essas criancinhas? Uma possibilidade de estabelecer um regime condominial. Se elas forem adquirir um patrimônio, elas querem que seja o regime de separação total de bens. Cada um vai ter seu patrimônio pretérito e futuro, for adquirido em nome de uma delas. Se porventura elas quiserem adquirir um patrimônio comum, conjuntamente, elas vão fazer um condomínio. Cada uma vai ter uma proporção de acordo com a contribuição de cada uma delas naquele patrimônio. Uma outra possibilidade, já adiantando um pouquinho também, a gente não vai adentrar muito disso, não, porque senão vai mudar até o foco, é o estabelecimento de uma holding. A criação de uma holding, que elas vão ser sócias daquela holding familiar e a holding vai ser proprietária desse patrimônio. Mas muito interessante isso que a Letícia falou da sociedade de fato mesmo, né? A gente vê a União Estável, quando ela não era reconhecida, era uma sociedade de fato. Estamos vendo isso agora também nas uniões poliafetivas. Elas ainda não são reconhecidas. Né? A lei, como eu digo, ela está sempre um pouco atrás das atividades, das condutas sociais. A jurisprudência também um pouco atrás, porque a sociedade ela é dinâmica. Ela vai se alterando, a família vai surgindo de acordo com seus contextos. E a lei tem que acompanhar, mas ela não consegue acompanhar na mesma velocidade. Então, a gente vai trazendo essas alternativas, né? Alternativas para a gente poder atender o direito dos nossos clientes. Perfeito. Mas vamos aproveitar para tirar umas dúvidas aqui, porque assim, já deu para entender, né? Olha, garantia, não tem garantia nenhuma ainda, né, nos tribunais superiores, mas como a gente sabe que as coisas vão acontecendo, né, a vontade de viver das pessoas, isso aí o Estado não consegue controlar. Então, como é que vai fazer? O que a gente sempre recomenda, procurar um advogado da área, que vai orientar e que vai documentar e que vai prever, né, como vai ser a situação no caso de uma extinção. Então, tudo isso vai ter efeitos, sim, sucessórios, efeitos nos imóveis que as pessoas adquirirem. Então, gente, o que é combinado não sai caro, né? Não? Sempre é bom a gente prever isso antes, tá bom? Mas umas dúvidas aqui. A Marilene perguntou, Otávio. Beijo pra você, Marilene. Marilene está sempre conosco aqui, toda segunda-feira. Essas escrituras que foram lavradas antes do CNJ proibir, como é que ficam? Elas não têm mais validade? Isso foi muito debatido também, né? Ela era um ato jurídico perfeito, foi feito ainda quando era possível lavrar as escrituras, mas estão entendendo que elas são nulas. Eles estão entendendo que essa decisão do CNJ ela gera uma espécie de efeito retroativo para anular essas escrituras. Eu critico muito essa decisão do CNJ, até ser suspeito, tem um livro sobre o tema, defendendo o reconhecimento. Eu acho que não, que elas deviam ser válidas, sim. Elas foram lavradas enquanto a norma permitia. A norma não poderia ter esse poder retroativo, mas não é isso que se entende. Se entende que elas são nulas, que essas entidades familiares vão fazer de conta que elas não existiram, que elas não existem. Né? Isso é fechar os olhos para a realidade, no meu ponto de vista. O que o CNJ fez foi isso, fechou os olhos para a realidade que está acontecendo. E em relação às uniões homoafetivas, né, a gente vê que está sempre numa corrente evolutiva. Né? A família sempre foi tendo ali um posicionamento no sentido de não se reconhecer, que isso contraria a moral, que isso contraria os nossos costumes. Foi assim, a união homoafetiva sofreu muito ao longo dos anos. Esse reconhecimento veio tarde demais, mas pelo menos veio. Tem que comemorar não veio que ele veio, na mas lei veio tarde. até hoje, hein? Só veio na lei por norma do CNJ.
Olha só que É um coisa. absurdo, né? É, Isso, para mim, no meu ponto de vista, isso é um absurdo, né? Porque o Código Civil fala que união estável é entre homem e mulher, mas ele não é excludente, ele não fala que é só entre homem e é. mulher. Então, isso não tem lógica, não tem cabimento. Em 2011, o Supremo corrigiu, de certa forma, este equívoco, e é o que eu entendo que vai acontecer também com as uniões poliafetivas, né? Como eu falei da união estável, por muitos anos ela era vista como preconceito, ela não era reconhecida, né? E só para o pessoal entender um pouco esse contexto, na década de 70, que veio a lei do divórcio, de 1977, quando essa lei foi ser votada, lá na Câmara e depois no Senado, houve uma verdadeira ebulição na sociedade. A sociedade se dividiu em dois segmentos, entre os divorcistas e os não divorcistas. Vejam bem, muita parte da sociedade defendendo que o divórcio não tinha que ser aceito. O casamento ele é único, o casamento é indissolúvel. Né? Hoje em dia a gente vê isso, né, Letícia, com certo espanto, mas era a Não, realidade. Antigamente era bem diferente o Paulo da Hermano realidade de falava o hoje. seguinte, que você tinha só uma chance de ser feliz. Se você errasse, você dançou na vida. Olha só que tragédia, gente. Pensa bem, que coisa triste. E aí você acha que o povo ia ficar grudado no outro para o resto da vida? Às vezes, eu até tenho um caso na família, de que é um casal, né? Ele já tinha sido casado e estava separado, porque não existia divórcio, né? Depois veio o desquite, né? Primeiro veio o desquite. Mas enfim, ele não conseguiria casar de novo. E eles eram todos quadradinhos daquele povo, né? Queria fazer tudo direitinho. Falaram, não, vamos esperar, vamos esperar. Foram esperando. Aí chegou uma hora que não deu para esperar mais. Aí eles juntaram os trapos, né? É a famosa união estável da época. Que nem era reconhecida inicialmente, né? Era reconhecida só como sociedade de fato, antigamente. Olha só, gente, como é que as coisas são. Hoje em dia, quando vocês falam assim, como? E o filho fora do casamento também, que não era reconhecido. Gente, que coisa, né? Tinha até denominações específicas para os tipos de filho. Então, isso aí custa para a gente entender como é que podia ter esse tratamento há pouco tempo atrás. Hoje em dia fala, filho é filho. Filho não tem isso, não. E quando chega filho sócio-afetivo, até escrevi um artigo há pouco tempo atrás, que quando saiu o provimento 63, você acredita que a gente tem que mandar para o Ministério Público quando a criança é menor de 18, né? Entre 12 e 18, a gente manda para o Ministério Público. Alguns membros, né, do Ministério Público estavam exigindo que os avós concordassem para que fosse incluído o nome deles no registro. Eu falei, o quê? O quê? Não, pode não. Você não pode não pode fazer isso não, gente. Por quê? Porque filho é filho. E todo filho é filho de todo jeito, entendeu? Então não tem jeito de falar assim, esse filho aqui vai ter avô, esse filho não vai ter avô. Não existe isso, não existe isso. Aí até escrevi um artigo explicando isso, né? Hoje em dia tá super tranquila essa questão da filiação, tá, pessoal? Mas de vez em quando a gente ainda tem que dar umas esclarecidas, né? Não, gente, peraí. Não tá indo pelo caminho correto. Mas esse caminho moderno que nós estamos dizendo, né? Eu falo que a gente tem que ficar sempre atualizado, por isso que é bom a gente trazer esses advogados brilhantes aí, estudiosos, para poder a gente debater, porque a gente tem que saber o que está acontecendo, gente. Não adianta. Eu sei que na minha época era tudo certinho, era assim, namoro, noivado, casamento, tudo certinho, bonitinho. Hoje em dia já não é mais, né? A gente não pode impor a nossa vontade ao que está acontecendo na sociedade. Mas olha, tudo isso tem reflexo. Isso que é importante as pessoas saberem, por isso que é importante ter acesso a advogados da área, né, doutora Otávio? Todo mundo tem que saber. Isso vai dar reflexo patrimonial, né? E enquanto tá meu bem, mas quando fica meus bens, aí a coisa complica, não é? Você já fez alguma extinção, documentou uma extinção desse tipo de relacionamento ou não? Como é que ficou isso? Já. Aí eu fiz também por instrumento particular. Né? E foi consensual. Essa que foi a parte boa de fazer essa dissolução. O problema é quando é litigiosa, que aí vai gerar uma repercussão maior, vai ter que acessar a máquina do judiciário para ver como é que vai ser decidido. O que eu fiz foi consensual, foi mais tranquilo. Né? Foi feita a partilha de patrimônio igualitária lá. A gente tem que ver depois também como é que é feito isso na receita do excedente ameação, como que a receita ainda vai abordar isso. Né? No meu caso, foi mais tranquilo, porque não teve bens imóveis, foram só móveis, foi uma coisa mais simples de fazer, mas aí a gente não teve que mexer muito com a receita estadual. O problema vai ser quando vier o excedente ameação, que tem que ver como que a receita vai entender. Provavelmente a crítica não vai reconhecer, a união poliafetiva vai caracterizar uma doação e vai tributar algo. E isso também foi questionado para mim quando eu estava na minha banca de dissertação do mestrado,
e tinha uma examinadora, uma pessoa sensacional, uma professora muito competente, e ela me fez esse questionamento. Ela falou assim, Otávio, como que vai ser feito em relação ao imposto de renda? Foi a pergunta dela. Porque aí como é que a Receita vai fazer? Vai ter 2 beneficiários, né? Como é que vai fazer a questão do imposto de renda? E a minha contrapartida com ela falou, olha, se por um lado a Receita não vai gostar disso para o imposto de renda, ela vai gostar para a questão do excedente de ameação do ITCD. Não é Receita Federal ou estadual, mas de qualquer forma é tributação. Então meio que gera uma compensação, se é que a gente pode dizer assim. Mas como eu fiz foi consensual, foi mais tranquilo. O problema é quando é litigioso, mas alternativas nós temos que estabelecer. Não tem jeito, né? Não tem como a gente fazer como o CNJ fez, fechar os olhos para a realidade do que está acontecendo. Temos que buscar alternativas, temos que pensar em soluções, porque os problemas são muito grandes, vão surgindo, mas não tem como. Se as pessoas querem viver uma união poliafetiva, ou querem viver as uniões simultâneas, a gente tem que trazer, como advogados, operadores do direito, a gente tem que trazer essas alternativas para solucionar esse problema. E a questão patrimonial que a Letícia falou, não tem dúvida, reflexos patrimoniais. Em regularização fundiária, principalmente. Né? A gente vê aí agora alguns assentamentos clandestinos, que ainda não tem uma regulamentação, e se tiver, porventura, um trisal vivendo lá em Compós, né? Como é que vai fazer ali com o uso campeão, que a gente tem o uso campeão hoje conjugal, o uso campeão familiar, como que a gente vai fazer se é um trisal? Se houve o abandono de lar, que 1600 fugiu de 240 do Código Civil, 1240A do Código Civil traz, né? Houve o abandono conjugal de 1, de 2, e deixou um lá sozinho. Como que vai ser feito isso, né, Letícia? Pois é. São alternativas que a gente tem que buscar. Isso não chegou para mim ainda não, viu, gente? Mas estamos aqui abertos. O bonito do cartório é isso. As coisas acontecem muito rápido aqui no cartório. E se tiver todo mundo de consenso, eu acho que não tem problema nenhum, né? A gente analisar. Como o Otávio falou, vamos ter que mandar para a Secretaria do Estado da Fazenda para calcular. E aí a Secretaria do Estado da Fazenda, havendo excedente de meação, nem sei como é que vai ser isso, triação, excedente de triação, aí a Secretaria da Fazenda vai poder tributar. Mas olha só como é que isso é complicado, né? Vai ser uma inovação. E vamos ver como é que vai avançando a jurisprudência. As coisas são assim. Conforme forem avançando, a gente traz aqui para vocês, viu, gente? As novidades a gente traz para vocês aqui, ok? Beleza? Então, eu queria agradecer muito, já 8:02. Eu queria agradecer muito o doutor Otávio. Eu espero que vocês tenham aberto a cabeça, né? A gente tem que abrir a cabeça para entender o que a sociedade está trazendo o tempo todo. E eu acho bonito isso. A gente tem que evoluir, né, com a sociedade, entender o que a sociedade está exigindo da gente. Deixa eu passar para o Otávio para ele se despedir. E eu queria agradecer o pessoal todo aí. Se ficou alguma dúvida, gente, eu vou abrir mais umas caixinhas aí, vocês podem mandar e eu até chamo o Otávio para me ajudar a responder, ok? Pode falar, Otávio. Para mim foi um grande prazer, uma grande honra estar participando dessa live com você, Letícia. Como eu falei, Letícia é um expoente, todo mundo conhece a Letícia, fala muito bem do seu conhecimento, do seu carisma, do seu cartório, um cartório que é brilhante aqui em Minas Gerais. Grande prazer estar podendo participar, trazendo esses assuntos polêmicos para debate, né? Nós, operadores do direito, temos que estar inquietos. Nós não podemos aceitar a norma como ela é posta, tudo que é posto. Nós estamos, advogados, principalmente, para atender os interesses dos nossos clientes. Nossos clientes nos procurando, a gente tem que buscar alternativas, temos que buscar soluções para resolver aquele problema. E depois, se quiser, a gente pode voltar aqui, bater mais uns papos, esse assunto tão bacana, né, tão envolvente. Depois que a gente tiver interesse em ler meu livro, não sei se eu posso fazer uma rápida propaganda. Aí, cadê ele? Fala aí pra gente. Depois você me manda e eu coloco no meu Insta. Eu vou, inclusive, te encaminhar um exemplar, como eu te falei, né? Tem várias outras questões polêmicas dentro desse assunto para a gente debater, além do direito previdenciário, tem o próprio direito de família, né? Como que é feita a partilha de patrimônio, né? De solução de uma união poliafetiva, o direito da filiação, que a gente abordou aqui, filiação socioafetiva, do pensionamento dos pais com o filho do filho perante aos pais, nessa via de mão dupla, que a gente tem que também chamar atenção para as pessoas saberem, né? E dispositivos constitucionais, que eu acho muito importante, né? Para defender o reconhecimento de direitos de uniões simultâneas e poliafetivas, nós temos que passar ali por dispositivos constitucionais, principalmente o valor supremo da dignidade da pessoa humana. E a boa-fé objetiva, como eu aqui mencionei. Todo mundo tem que ter o consentimento, a boa-fé objetiva é uma pedra angular do direito privado, então ela não se resume à seara obrigacional, ela também se estende à seara existencial, aquilo que eu entendo, e vamos depois bater
um papo sobre isso. O livro chama Poliamor, Visão Jurídica e Filosófica sobre as Uniões Simultâneas e Poliafetivas. Ele está disponível para venda pela editora Del Rey, no site, ou também nas livrarias. Me manda Muito depois obrigado, que eu vou pessoal. pôr Foi o um print. prazer. Vou colocar o Vou print mandar. no Instagram, tá bom, pessoal? Ó, obrigado, Otávio. Tudo bom? Ótima semana para vocês. E vamos que vamos.